Irmãos, boa noite. Que a graça, a misericórdia e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo vos sejam multiplicadas. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Mais uma oportunidade. Eu tenho se visto bastante esse ano, hein? E hoje em especial na casa do Pedro, um querido irmão, né, que a gente se conheceu aí pelas redes sociais. E Pedro já me fez convite, já estive em Turiaçu por conta de convite do Pedro, e hoje também aqui podendo conhecer o Pedro finalmente, pessoalmente. Minha alegria por esse convite, viu, Pedro? Minha gratidão a Deus pela sua vida, pela nossa amizade, que é eterna em Cristo, hein? Coisa maravilhosa, né? Eterna em Cristo. Nós vamos abrir a palavra de Deus em Números, no capítulo 6, nós vamos ler do verso 22 ao verso 27. A nossa amizade uns com os outros, né, irmãos? Nossa amizade uns com os outros, que é eterna em Cristo. Coisa maravilhosa, né? Quantas vezes mais a gente vai se ver nessa terra, a gente não sabe. Talvez nem nos vejamos mais, né? Por motivos os mais diversos. Mas a nossa amizade é eterna naquele que nos redimiu. Estaremos diante da sua face, contemplando a sua face, bendizendo o seu nome e admirados diante da beleza da face do nosso Deus. Eu sei que um dia eu vou pregar o meu último sermão. Mas eu nunca vou deixar de louvar. Um dia eu vou pregar meu último sermão, mas eu nunca cantarei o meu último louvor, porque nós cantaremos louvor eternamente diante da presença do Senhor, e lá nós não pregaremos sermão uns para os outros. Então a gente sabe que nós miramos a eternidade com o nosso Deus. Números capítulo 6, do verso 22 ao verso 27, a famosa bênção araônica, né? Ou bênção de Arão. Diz assim a palavra do Senhor. Disse o Senhor a Moisés: fala a Arão e a seus filhos, dizendo: assim abençoareis os filhos de Israel e dir-lhes-ei: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Vamos orar mais uma vez. Pai, nós nos alegramos na tua presença. Se Jesus viesse hoje, viesse agora, isso para nós seria um prazer, um deleite. Estaríamos diante da tua presença. Nós cantamos Maranata, nós ansiamos pela tua vinda. Sabemos que a tua vinda supera qualquer expectativa nossa de sermos avós, de passarmos no concurso, de casarmos, de termos filhos. Queremos tocar a vida fazendo todas essas coisas, Senhor, para a tua glória e para a tua honra. Mas se o Senhor interrompe as nossas vidas para que estejamos diante da tua presença, nós sabemos que isso é incomparavelmente melhor, como diz a tua palavra. Só um coração cativo pela tua palavra, pelo teu Espírito, é que pode ansiar por ti, Senhor, porque senão todo ser humano anseia por paz, todo ser humano anseia por dias melhores, todo ser humano anseia por boa relação, bons relacionamentos, mas o teu povo anseia por muito mais do que isso. O teu povo anseia por ti, pela tua palavra, pela tua face, pela tua pessoa. Sabemos que o céu só é céu por causa da tua presença, e não por causa do conforto que é a coisa, mas é por causa da pessoa do Senhor, da presença do Senhor, o nosso Criador, o amado da nossa alma, que nos dá a graça de contemplar a tua face nessa meditação da tua palavra. Assim te pedimos, Senhor, e quando que a irmã já pediu, alimenta a nossa alma, a tua palavra é o alimento da nossa alma. Alimenta a nossa alma com a tua palavra, com a tua presença, fortalece-nos na fé. Faz de nós novas criaturas conforme a tua glória, a tua honra, a tua vontade. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. É uma bênção, né? É uma palavra
A passagem que lemos é uma bênção, né? Uma palavra anunciada, uma bênção anunciada, né? Uma bênção dita com palavras. Isso não é impressionante? Não é impressionante o sublime, o perfeito, o eterno? Olhar para nós e olhar para nós e ter uma noção exata de nós mesmos, né? Diferentemente do que nós temos de nós, a noção que nós temos de nós, ele tem uma noção exata de nós mesmos, né? Comparados a ele, comparados uns aos outros, nós podemos até ser pessoas um pouco melhores, eticamente, né? Moralmente, bondosamente, empatia, enfim, coisas dessa natureza. Podemos ter, em relação uns aos outros, até qualidades maiores, mas diante de Deus, toda a nossa obra, tudo que nós chamamos de bondade, diz a palavra de Deus, não passa de trapo de imundícia, né? Não passa de trapo de imundícia. Tudo que o homem faz não é digno de ser apresentado diante de Deus como uma coisa boa, como uma obra boa. Deus é sublime, é perfeito, é eterno, e é tanto que muitas vezes os nossos corações até nem entendem essas coisas. Então, quando o nosso Deus, Criador de todas as coisas, o sublime, o eterno, o santo, o perfeito, o belo, mais belo do que todas as coisas, mais belo do que tudo, e é nessa bondade, dessa beleza dele, e que ele exatamente vai nos chamar para que nós tenhamos o prazer em contemplar a ele, contemplá-lo, contemplar Deus, contemplar o nosso Senhor. Conforme ecoa aí o verso 4 do Salmo 27 que lemos, né? Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a beleza contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu santo templo. É interessante porque a meditação, a meditação que estamos fazendo agora, meditar em Deus, meditar na palavra de Deus, nada tem a ver com essa meditação que propõe, né, os esotéricos, aquelas pessoas que querem a paz, né? A meditação, de uma maneira geral, de muitas religiões, é o esvazie a sua mente, não pense em nada, pense em coisas maravilhosas, como um lago, e esvazie sua mente dos seus problemas, e esvazie. Para nós, meditar na grandeza de Deus é meditar nas suas frases, né? Nas suas palavras, entende? Meditar nas grandezas de Deus é meditar nas suas frases, naquilo que Deus diz, naquilo que Deus faz. É para que os nossos corações cada vez mais sejam capturados por essas frases de Deus, por essas belezas de Deus. Essas frases, então, nessa passagem que lemos, vêm para os lábios de Arão. Que bênção, né? Que privilégio, né? Arão poder proferir bênção de Deus, palavra de Deus, e entender que com isso Deus estava carimbando o seu povo. É assim que termina a passagem que nós lemos, né? Verso 27. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Então isso para a gente já é um motivo assim de perplexidade, né? De admiração, de espanto. Por que, Senhor? Porque o Senhor, sendo sublime, perfeito, santo, maravilhoso, mais do que toda a obra da tua criação, que é boa, mas o Criador é maior e é melhor ainda do que a própria obra da sua criação. E por que sendo nós, essas criaturas, conforme oramos também mais cedo aqui, né, essas criaturas vis que não têm que não amam a Ti de todo o coração, que nós não amamos a Ti de todo o coração, por que sendo nós assim, tendo nós assim esse coração que vagueia, que soprado pelo vento, tomado das nossas ansiedades? Ansiedade é pecado por isso também, né? Ansiedade é uma demonstração que eu não creio em Ti, né? Fora ficaremos tímidos, né? Diz a palavra de Deus, e a gente pode parar e pensar, mas poxa, por quê? Né? É exatamente por isso, porque não é o tímido no sentido de... Há pessoas que são tímidas no sentido de são recolhidas, né? Recatadas, não é disso. Ele está falando lá fora ficarão os covardes, os medrosos. Por quê? Porque o medroso insulta a Deus. O medroso, o covarde, ele insulta a Deus porque ele não confia em Deus. Se confiasse em Deus, não seria um medroso nesse sentido, né? Não estou falando de timidez no sentido da reclusão. A pessoa é mais recatada, mais recolhida, apenas isso. Né? Não é essa timidez, né? É a timidez do medo. Por quê? Porque ter medo é dizer, Tu não és suficiente, Senhor.
Tu não és suficiente para sustentar a minha vida, para conduzir a minha vida nessa caminhada que o Senhor me faz fazer nessa terra. Mas tanto mais quanto contemplamos a face de Deus, mais nós nos admiramos dele. E essa aqui é uma oportunidade bendita para a gente contemplar essa beleza, esse caráter de Deus, sendo nós assim, nessa condição dita, sendo Deus o santo, o perfeito. Ele olha para nós e diz: Moisés, o povo que eu escolhi, e escolhi porque amei, eu amei Israel, eu amei, não vos escolhi porque vocês eram os maiores, os melhores, os mais belos. Isso é Deuteronômio 7, né? Não vos escolhi por causa dessas coisas, mas eu vos escolhi porque eu vos amei. É uma decisão minha. Eu decidi amar um povo, e no caso aqui é o povo de Israel. E mais do que tendo decidido amar o povo, eu vou carimbar, eu vou mostrar sempre os meus sinais. É o fogo que anda pela noite, dirigindo o povo de Israel, é o mar vermelho que se abre, é a nuvem, né, a neblina que vem sobre o povo por conta do sol forte da manhã, na travessia do deserto. E agora na travessia do deserto, a lei já dada, e mais do que a lei dada, né? A gente fala de lei e graça, né? No Novo Testamento, Paulo trabalha muito a ideia de lei e graça, né? Porque é verdade, a revelação de Deus ela vai sendo progressiva, né? Ela vai progredindo de tempo em tempo, né? Hoje a revelação para nós é muito maior do que a que foi para Moisés, do que a que foi para Arão. Então Paulo vai trabalhar como lei e graça no sentido de que as pessoas que achavam que seriam justificadas pelo cumprimento da lei vão ver que não são. Está muito mais claro agora, é a graça, é o favor de Deus. Mas pensa assim, ter uma lei quando todos os outros povos não eram um povo de Deus, ter uma lei já é graça, entende? Não é? Deus olha para todos os povos e diz: eu escolhi esse povo, e quem há de dizer que eu sou injusto por causa disso? Se eu devesse coisas para os outros, poderiam dizer: o Senhor é injusto, porque de todos os quadrados do chão, o Senhor escolheu um quadradinho só. Né? Mas quando a gente entende que ele não deve nada a nenhum dos quadrados, escolhe um quadrado para se relacionar com ele, escolhe um povo para se relacionar com ele, para se dar a ele, e ele se dá dessas muitas maneiras ditas aqui, né? E mais especificamente aqui na passagem que lemos, por essa fala. Então Moisés, fala para Arão, teu irmão, para dar identidade ao povo assim. O meu povo vai ter essa identidade. E nisso o meu povo vai ver a minha glória. Nisso o meu povo vai ver a minha bondade. Com isso, o meu povo já... Só de pensar nisso, o que? Ele poderia não ter nos dito nada. E ele resolveu nos dizer. Ainda que ele tenha só escolhido nos dizer que o nosso coração é mau. Opa, ele nos disse. Ele nos disse. E veio dele. Ainda que ele tenha só preferido dizer que o nosso coração é mau, ele já nos disse. Já mostra esse favor dele nos conscientizando de quem somos, né, da sua grandeza e de quem nós somos. Mas mais do que isso, ele preferiu dizer palavras que nos carimbam, que nos abençoam nesse sentido, né? Então, eu chamo a atenção dos irmãos para essas 6 bênçãos que são proferidas aqui, né? São 3 frases, em cada frase tem 2 bênçãos, né? Sempre começando com Iavé, né? Nossa tradução é para o Senhor, mas lá a tradução é Iavé, né? O Senhor, Deus, o Senhor. Então, o Senhor te abençoe e te guarde, a primeira frase, com 2 bênçãos, né? O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Mais 2 bênçãos, né? Terceira frase com mais 2 bênçãos. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Primeiro ponto que eu queria chamar a atenção é para isso. A bênção é proferida na segunda pessoa do singular. Já observou? Ti, tu. Parece que está falando para um indivíduo, né? Mas não é. Está falando para um corpo, está falando para um grupo, está falando para uma comunidade. Tanto é que o verso 27 mostra essa mudança da segunda pessoa do singular
para a terceira pessoa do plural. Então sai do singular e vai para o plural. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Então a bênção é sobre o povo, a bênção é sobre a igreja, e a bênção que é sobre o povo alcança então os indivíduos, alcança cada um de nós. Você sabe que hoje a gente usa a bênção de Arão, a famosa bênção araônica, né? Bênção de Arão. Arão proferia essa bênção sobre o povo de Deus, e o povo de Deus lembrava quem era. Essa bênção com o tempo passa e hoje a gente abençoa com 2 Coríntios 13, né? A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o Pai, as doces consolações do Espírito Santo, né? A companhia do Espírito Santo repousem sobre todos vocês. É como Paulo encerra a segunda epístola, é o último verso, né? Da segunda epístola aos Coríntios. Por quê? Porque agora a revelação adiantou. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e as doces consolações do Espírito Santo sejam sobre todos vocês. Mas a forma da bênção continua sendo a mesma. Ou seja, se antes era por Arão, porque Arão era o sacerdote autorizado para fazer isso, hoje nós somos uma comunidade de sacerdotes, né? É assim que a palavra de Deus vai dizer na primeira epístola de Pedro, no capítulo 2, no verso 9, né? Pedro vai dizer, você conhece, né? Vocês são raça eleita, vocês são povo escolhido de Deus, sacerdócio real. Então Arão era um sacerdote, mas hoje o que nós cremos é que o pastor não é um sacerdote diferente da comunidade. Arão era, né? Mas hoje o que nós cremos é na famosa doutrina do sacerdócio universal de todos os crentes. Arão tinha então a incumbência de abençoar com palavras, mas hoje nós também temos sacerdócio real. Uma outra expressão maravilhosa que mostra esse sacerdócio que está em Apocalipse, no capítulo 5, né? A partir do verso 8 tem aquele canto, né? aquela salmodia a Cristo, né? Digno é, a partir do verso 9, Apocalipse 5, a partir do verso 9, digno és de tomar o livro, de abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda raça, povo, tribo, língua, nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdote. Então Arão era um sacerdote, mas você é uma sacerdotisa, minha irmã, nesse sentido, né? Não é uma sacerdotisa porque é sozinha, é uma sacerdotisa desde que membro da comunidade de sacerdote, da comunidade do sacerdócio universal de todos os crentes. Então Arão era, mas Pedro hoje é, né? Então Arão era, e Cristiane não poderia ser, mas em Cristo Cristiane pode ser, Robson pode ser, Daniel pode ser, Neco pode ser, cada um de nós pode ser. Então o que nós vamos fazer com a nossa palavra? O que nós vamos fazer com a nossa boca? O que nós vamos fazer com a nossa boca? Abençoar, né? Então eu te convido para que a gente abra a palavra de Deus lá em Efésios, no capítulo 5, no capítulo 4 antes. Então Efésios 4, não é à toa que a gente vai encontrar exatamente expressões dessa natureza, como Efésios 4, Efésios 5 e também Colossenses, em que nós somos motivados por Deus a fazer exatamente isso, né? Efésios 4, verso 29, quando diz assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Torpe é... A palavra torpe, ela tem a mesma raiz de torpedo, sabe? De destruição, né? Mas ela é vergonha, obscena, né? Indecente. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade. Olha, que coisa interessante isso, conforme a necessidade. Ou seja, porque também não é a todo... sem critério, né? Que Deus nos dê sabedoria para que a gente possa perceber qual é a necessidade, qual é a medida da necessidade, né, da palavra a ser dita. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E aí graça nos dois sentidos, né? Tanto graça no sentido de favor, quanto graça no sentido de adorno mesmo, né? Da beleza de Cristo. Transmita essa graça, essa beleza de Cristo
àqueles que vos ouvem. Verso 18 e 19 do capítulo 5 de Efésios vai dizer: não vos embriagueis com o vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. E aí mais uma vez, falando entre vós. Percebe a ligação? Arão, você falará isso. E hoje o que ele está dizendo é: cristão, você falará isso. Cristão, abençoa o outro, né? Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Colossenses mostra uma expressão muito parecida com essa também, que está no verso 16, capítulo 3, verso 16. Então, Colossenses 3,16 ecoa bem isso, enriquece ainda mais, expande ainda mais essa beleza de Deus mostrada para nós, porque ele vai dizer assim: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor, dando por ele graças a Deus. Então vamos pegar esse versículo aqui e vamos ler a partir depois do ponto e vírgula. Diz assim, olha: instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Então a gente suprimiu a primeira frase, né? Qual é a primeira frase? Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Então a gente tirou essa frase. Então vamos tirar essa frase, vamos fazer esse exercício na nossa mente. A gente está meditando, isso esse é o meditar cristão, né? O meditar cristão não é esvaziar a mente. O meditar cristão é encher a mente e o coração da palavra de Deus. Então a gente tirou a primeira frase, a gente tirou habite ricamente em vós a palavra de Cristo. A gente está só com a outra sentença, instruam-se, aconselhem-se mutuamente em toda a sabedoria. Poxa, vamos buscar sabedoria onde? Tem tantos filósofos bons, tem tanta gente boa dando opinião na televisão sobre as coisas, dando opinião nas redes sociais sobre tantas coisas. Eu acho que é disso que ele está falando, né? Vamos nos instruir e vamos nos aconselhar mutuamente em toda sabedoria. Tem muita gente muito sábia, tem gente que sabe conduzir a vida de uma maneira muito boa, tem homens, mulheres experimentados, né? Que deram certo na vida, que hoje já estão idosos e deram certo na vida. Homens, no sentido mais amplo, eu não estou falando de gente que teme ao Senhor, não. Não é verdade que tem muitos homens e mulheres que, mesmo não temendo a Deus, constroem suas vidas, suas famílias, com sabedoria, né? Então, vamos beber dessa fonte. Talvez seja isso que ele está dizendo, né? Porque a gente pode se aconselhar, a gente pode dar um conselho. Olha, como é que você tem que se comportar? Olha, como é que você tem que agir? Deve ser disso, né? Aí continua, né? Já fica um pouco contraditório com o que eu estou dizendo, porque a continuação é louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Então esse complemento aqui já contradiz o que eu estava dizendo, que é: vamos buscar essa sabedoria no mundo, porque o mundo está cheio de sabedoria, tem tantos filósofos aí, tanto que já morreram quanto nos dias atuais, né? Mas ele fala louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Isso só é possível, e portanto só é possível instruir-nos e aconselhar-nos mutuamente uns aos outros, se essa frase que foi retirada aqui por mim, hereticamente retirada, mas só para a gente fazer esse exercício, só se ela retornar. Só dá para nos instruirmos e nos aconselharmos, conforme a palavra de Deus diz, só dá para nos instruirmos e nos aconselharmos mutuamente em toda a sabedoria, que não é a sabedoria humana. É uma sabedoria que redunda em louvor a Deus, em glória ao nosso Deus, com cânticos, com hinos, e exclusivamente ser.
a primeira frase do verso 16 for verdadeira e tiver aqui presente, né? E é óbvio que é para ela estar. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Então, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. E a palavra de Cristo habitando ricamente em você. A palavra de Cristo habitando ricamente em mim. É que é possível da gente ser transformado pela ação do Espírito Santo. Obviamente é uma ação do Espírito Santo de Deus, que usa da palavra de Deus, que usa da palavra para nos transformar. Né? Veja, a Bíblia e Deus e o Espírito Santo e a palavra não fazem de nós pessoas melhores. Né? Entende? Nós não somos pessoas que querem ser pessoas melhores, no sentido de, olha, basta ser melhor educado, basta então que alguém nos dê uma boa educação que a gente vai acabar sendo melhor. A palavra de Deus não nos chama para sermos pessoas melhores. Não estranhe o que eu estou dizendo, vocês vão entender. A palavra de Deus nos chama para que nós sejamos novas criaturas. Isso é outra coisa do que ser pessoas melhores. Muitas pessoas podem melhorar. A palavra de Deus nos chama para sermos novas criaturas. É outra mentalidade, é outro coração, é outra afeição, é outra inclinação, é outro desejo. Ao ponto de, se a palavra de Deus habitar ricamente a sua mente, é possível que você converse com uma pessoa muito sábia desse mundo, que não teme a Deus, e ela possa dizer para você, do que ele está falando? Eu não estou entendendo do que ele está falando. Eu não estou entendendo essa lógica, essa maneira de ver a vida. Por quê? Porque nós vemos a vida pela ótica de Cristo. Nós vemos as situações pela ótica de Cristo, tudo aquilo que passamos e vivemos, vemos pela ótica de Cristo. Como também nós acabamos não entendendo muito bem o que eles estão dizendo. Né? Muitas pessoas às vezes formam lógicas que eu digo, não estou entendendo o que essa pessoa está dizendo. Não estou entendendo por que esse argumento, não estou entendendo por que essa maneira de ver. Claro, cabe a nós fazer um exercício maior do que eles, né? Porque a gente quer arrumar um diálogo com eles, né? E poder entender o mundo deles, a cabeça deles, para poder anunciar Jesus. Mas eu estou dando esse exemplo para dizer como que muitas vezes esses dois mundos vão ser tão distantes, tão diferentes, que um não vai entender o outro. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Uma pergunta sempre válida: do que nós temos enchido o nosso coração e a nossa mente? De que tipo de valor, de que tipo de palavra, que tipo de fonte a gente tem bebido? Entende? Que tipo de lazer, de prazer? Eu estou falando isso porque a gente é tomado, e quanto mais a evolução vem, mais nós somos tomados de informação e entretenimento, né? Diversão, de todos os lados, né? Rede social, televisão, rádio, enfim. Né? A grande questão é o que você dá para o seu coração alimentar? O que você dá para o seu coração se alimentar? O que você dá para a sua mente se alimentar? E aí a gente volta. Então, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. A gente vai acabar interagindo com a vida, com as pessoas, com o entretenimento, com a diversão, é óbvio. Mas a gente vai ter discernimento, né? Isso cabe, isso não cabe. Isso já não... sei lá, tem coisa às vezes na televisão que é interessante, Cristiane é prova. Eu começo a ver, falo, tá bom, gente, já sei, isso vai demorar 15 minutos falando disso, e em 2 minutos já entendi o que aconteceu. Pode mudar de canal, ou pode ligar, porque eu já entendi o que aconteceu. E agora o cara vai ficar 15 minutos para dar renda, né? Para dar ibope, né? Então, assim, a minha mente não precisa ficar sendo alimentada, e muitas vezes são coisas terríveis, né? Vou dar um exemplo, mas é só um exemplo, isso pode ser aplicado para qualquer outra coisa. Às vezes acontece uma grande tragédia, né? Eu me lembro da morte daquele, se não me engano, em Realengo, foi em 2011, quando o menino entrou na escola, matou umas pessoas. Ok, já entendi, eu não quero continuar envenenando a minha mente daquilo, gerando tensão, né? E muitas vezes a gente fica, olha lá, e tá vendo? Mas isso acontece com isso acontece com o artista que está fazendo sucesso lá fora, entende? Não tenho interesse nenhum de saber da vida da Anitta, mas assim, eu não tenho interesse nenhum, mas não é assim, tem sim, isso é desfeito, não. Eu não tenho interesse nenhum de saber da vida da Anitta. Não tenho interesse nenhum de saber se o Cristiano Ronaldo deu um tapa na cara dele. Quero ver até jogando futebol, me interessa. Não quero saber de não ter interesse nenhum se ele deu um tapa na
Simplesmente não me interessa, né? Que a nossa mente seja enchida com outras coisas. Então, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. E aí se instruam e se aconselhem. Isso tem muito a ver com esse teor da bênção araônica, quando diz assim: o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Habite ricamente a palavra de Cristo. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Dá para a gente imaginar isso, né? Dá para a gente imaginar essa figura, né? O rosto de Deus sendo refletido sobre nós, né? Entende? Dá para a gente imaginar isso? Nossos olhos não veem, nossos olhos da carne não veem, né? Então, estamos todos iguais, Neco. Porque não é com os olhos da carne que nós vamos ver os olhos do Senhor, a face do Senhor refletindo sobre nós. Não é como contemplar uma montanha, é como contemplar a face do Senhor, né, no nosso coração e na nossa mente. E como que a face do Senhor se levanta para que ela seja refletida sobre nós, resplandeça sobre nós, na sua palavra. É na sua palavra. Então, é assim, a palavra de Deus vai dizer que nós nos tornamos semelhantes àquilo que contemplamos. Vocês lembram do Salmo 115? Salmo 115 diz assim, lá no verso 8: tornem-se semelhantes aos ídolos, todos aqueles que os fazem e todos aqueles que neles confiam. Na verdade, o Salmo 115 vai dizer assim: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua misericórdia. Por que diriam as nações, onde está o Deus deles? No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe apraz. Os deuses deles, não. Os deuses do povo que não é de Israel, não. Os deuses desses que nos questionam, não. São prata, são ouro, obras das mãos de artífices. Tem olho e não vê, tem boca e não fala, nariz e não cheira, ouvido e não ouve, suas mãos não apalpam, seus pés não andam. E aí vem o verso 8 e diz: tornem-se semelhantes a eles, todos aqueles que o contemplam. Todos aqueles que, na verdade, o verso lá é: tornem-se semelhantes a eles. A eles quem? Aos ídolos. Todos aqueles que os fazem e todos aqueles que neles confiam. Aí vem o verso 9, Salvador, né? Levantador do povo. Israel confia no Senhor. Ele é o seu amparo e o seu escudo. Israel contempla o Senhor. A igreja contempla o Senhor. A igreja contempla o Senhor na sua palavra. A igreja contempla o Senhor hoje em Cristo. Então, mais do que perceber essa bênção de Arão proferida, anunciada, com esse tema, né? É Deus sendo misericordioso conosco. Deus sendo misericordioso conosco. Deus sendo misericordioso conosco, nos trazendo a sua voz, nos trazendo a sua palavra, tratando nesse tema da sua misericórdia. Lembra que a misericórdia de Deus é aquela revelação da sua glória. Lembra que Moisés vai pedir para ver a glória de Deus. Isso está em Êxodo, no capítulo 33, finalzinho do capítulo 33. Moisés vai falar assim: Senhor, mostra-me a tua glória. Lembram-se dessa passagem? O pessoal lembra. Pedro pode dizer: Pedro, o pessoal lembra dessa passagem. Que Deus esconde Moisés, né? Interessante, a passagem lá vai dizer: Deus protege Moisés. Eu vou passar, mas eu vou te cobrir. Deus protege Moisés da sua própria glória, né? Mas veja, a glória de Deus que passa lá é uma frase. A glória de Deus que passa lá para Moisés é uma doutrina. Eu sou misericordioso. A glória de Deus que passa lá é Deus falando. Não é anjo voando, não é uma luz estonteante. Então, diz assim o verso 34. O pedido de Moisés começa no capítulo 33, né? Mas no capítulo 34, então, é que efetivamente isso se dá. E diz assim, então, a partir do verso 6. E passando o Senhor por diante dele, clamou. O Senhor clamou. O Senhor clamou. Obrigado. Então, passando Deus diante de Moisés, Deus deu para Moisés a manifestação de um caráter dele. Deus, Senhor, Senhor.
Deus compassivo, clemente e longânimo, e grande em misericórdia e fidelidade. Me mostra a tua glória. A minha glória é essa. Eu sou misericordioso. Percebe? Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Mas isso é maravilhoso para quem? Isso é maravilhoso para aquele que tem um coração alcançado pela graça de Deus, né? A bênção, essa manifestação de Deus prossegue dizendo assim: que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocenta o culpado, né? Riquíssimo isso, já está apontando para Jesus, né? Perdoa, mas não nos inocenta, exatamente porque não nos inocentou que Jesus veio a ser o justo e o justificador, né? A justiça se cumpre nele. Se Deus simplesmente nos inocentasse, Jesus não seria necessário Jesus morrer para a nossa redenção, mas Jesus morreu para a nossa redenção exatamente porque o pecador ele é perdoado, mas ele não é inocentado da culpa. Então, para Moisés, essa foi a glória demonstrada. Moisés não viu uma vaca de 2 cabeças, entende? Essas coisas assim, que talvez um coração não nascido de novo não vai ver graça nenhuma nisso. Um coração que não nasceu de novo quer ver espetáculo, quer ver jogo de luz, mas isso que é a glória de Deus. Veja, Deus vai dizer assim: olha, disse o Senhor, eu vou arrumar um lugar para você junto de mim, tu estarás sobre a penha, sobre a pedra, quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda da pedra, com a minha mão te cobrirei até que eu tenha passado, depois tirando eu a mão, tu me verás pelas costas, a minha face tu não verás. Para que tanto suspense para dizer que a tua glória é o Senhor passando e eu ouvindo da tua própria voz: Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente e longânimo e grande em misericórdia e em fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocenta o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos, até a 3ª e 4ª geração. É isso que é a glória de Deus? Para a gente é. E a gente sabe que isso é a glória de Deus. A gente sabe o que isso significa. A gente sabe o que merece. A gente é consciente de que a gente não merecia nada. E hoje nós temos a companhia, o amor, a presença, o consolo, o conforto, a presença viva e real do nosso Deus. E o anseio de contemplar, de ver a face de Deus, aquilo que Paulo vai dizer, o que é incomparavelmente melhor. Melhor era que eu partisse e estivesse logo com Cristo, porque isso é incomparavelmente melhor. Entende? Saber que Deus é compassivo e misericordioso. Por favor, eu também sou misericordioso com tantas pessoas. Ou seja, as pessoas colocam os mesmos critérios, né? Exatamente porque não conhecem esse caráter maravilhoso de Deus. Isso muito se assemelha com uma outra expressão dessa glória de Deus que é mostrada no Evangelho de João, no capítulo 1, no verso 14, diz assim: o verbo se fez carne. A gente orou aqui falando, né? O Senhor que é o verbo vivo, né? O verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória. Glória como do unigênito do Pai. João escreveu aquilo e muitas pessoas da época dele podiam dizer: eu não vi glória nenhuma. Você está se referindo a esse Jesus que acabou morrendo? É dele que você está escrevendo esse evangelho? Dizendo, e vimos a sua glória. Eu não vi glória nenhuma. Eu vi um sujeito comum, criador de casos, que acabou sendo crucificado, porque assim acaba com todo mundo. Mas João fala assim: nós vimos a sua glória. Tudo isso que está sendo mostrado para Moisés, cheio de cautela, cheio de cuidado, no Novo Testamento nós vemos essa glória. Nós vemos esse Deus compassivo, clemente, longânimo, grande em misericórdia. Nós vimos ele e nós vemos ele na face de Cristo. Nós o vemos na face de Jesus. Jesus é o nosso Redentor. Então, na bênção de Arão, o tema da misericórdia de Deus está presente. E o tema do Senhor, faça resplandecer o teu rosto sobre o teu povo. Por quê? Porque senão o teu povo vai ser contemplador dos ídolos, do ídolo da atualidade, ainda que não seja um ídolo de barro, né? Mas o teu povo vai querer contemplar
o seu próprio sucesso, a sua própria carreira, os seus próprios sonhos, os seus próprios anseios, e o teu povo vai se tornar semelhante àquilo que contempla. Teu povo vai contemplar o discurso do mundo, a narrativa da sociedade, do tempo atual, e o teu povo vai se tornar semelhante àquilo que contempla. Então, Senhor, faz resplandecer o teu rosto sobre nós, ou seja, o teu rosto é a tua palavra, o teu rosto é o teu caráter, o teu coração, que nós conhecemos na tua palavra, na leitura ou na audição da tua palavra. Conhecemos as tuas frases são essa glória que se manifestam diante de nós. As tuas frases são esse teu rosto que se manifesta diante de nós. E hoje essas tuas frases, essa tua palavra, ela é muito mais completa do que o que era para Moisés, para Arão, para Davi. Hoje nós conhecemos o nome, hoje nós conhecemos Cristo, hoje nós conhecemos Jesus, hoje nós conhecemos o nosso Senhor. Filipe vai dizer, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus vai dizer, quanto tempo eu estou com vocês, Filipe? Quem me vê a mim, vê ao Pai. Não é na minha feição, não é no traço do meu nariz, no desenho dos meus lábios. Quem me vê a mim, vê o Pai. Quem vê o meu caráter, quem vê a minha fala, quem vê a minha palavra, quem vê as minhas obras, vê o Pai. E vê que o Pai ama o seu povo, santifica o seu povo e glorifica o nome dele no meio do seu povo. Igreja de Turiaçu, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer esse rosto dele maravilhoso, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o rosto e apacente o seu povo, apacente com a sua paz, com a paz que vem do Senhor. Que Deus nos abençoe. Amém. Senhor amado, a nossa gratidão diante de ti, Pai, porque tu és bom e a tua misericórdia dura para sempre. A nossa gratidão pelo Senhor nos reunir nessa noite, nesse lugar, e nos dar esse favor, nos fazer esse favor de podermos meditar na tua palavra, cantar os teus louvores, buscar a tua face em oração, em súplica, em gratidão. Tu és maravilhoso, Senhor. Tu chamas o teu povo, tu agregas, tu agrupas o teu rebanho, e nós sabemos que só somos teu rebanho porque o Senhor nos escolheu desde antes da fundação do mundo. Um dia a voz do bom pastor cantou das campinas e as tuas ovelhas ouviram a tua voz, seguiram o teu caminho e hoje te seguem, o único pastor, o único rebanho. Somos o teu povo, rebanho do teu pastoreio. É por isso que entramos por tuas portas com ações de graças e nos teus átrios, nos teus lugares, com hinos de louvor. É por isso que cantamos a tua misericórdia, bendizemos o teu nome e suplicamos que a tua palavra seja aplicada aos nossos corações, ganhe carne nas nossas vidas. Nós te pedimos, Senhor, que a tua misericórdia nos assista, que a tua palavra seja sobre nós e que nossa mente seja de Cristo, para que nós possamos continuar sendo instrumentos, a exemplo do que foi Arão, instrumento, caixa de ressonância para proferir a tua bênção. Que assim o teu povo, com a mente cheia, com o coração cheio da palavra do Senhor Jesus Cristo, profira bênçãos para a sociedade e sobretudo para a igreja, para os remidos. Que o Senhor abençoe para que em Cristo nós possamos mutuamente nos aconselhar, nos instruir, com palavras saudáveis, sadias do teu trono, com hinos, com cânticos, com doutrina, com a manifestação do teu caráter, porque nada mais nos consola, nada mais nos consolaria, amado da nossa alma, senão essa revelação da tua presença, Criador amado, Redentor amado. Abençoa assim a igreja de Turiaçu, os irmãos que aqui estão presentes, abençoa assim os vizinhos dessa localidade, onde a voz do Senhor alcançou. Chama as tuas ovelhas, Senhor. Chama os teus eleitos, ó Pai. Chama o teu rebanho, Senhor. Alcança corações, converte corações. Abençoa, Senhor, também esse lar, a vida do Pedro, teu filho. Renova no seu coração cada dia a fé,
a doce presença, o prazer, o deleite de se perceber amado do Senhor, os seus pais, a sua casa, a sua família. Habite ricamente o Senhor nesses corações, nesse lar. Te agradecemos, Pai, mais uma vez por estarmos aqui e pedimos a Tua bênção para vivermos todos os nossos dias enquanto aguardamos a Tua volta de maneira digna do Teu Evangelho, firmados pelo Teu Espírito Santo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.